Imagine um garoto de apenas 13 anos, órfão, pobre, sem nenhuma perspectiva. Agora, imagine esse mesmo garoto andando a pé por mais de 400 quilômetros até Paris, dormindo ao relento, com fome, frio e medo, mas com uma ideia fixa na cabeça: mudar sua história. Esse garoto era Louis Vuitton, e o que ele construiu ao longo da vida se transformou em uma das marcas mais desejadas e valiosas do planeta. Hoje você vai conhecer a jornada extraordinária por trás da marca que virou sinônimo de luxo, status e elegância. Mas, mais do que isso, você vai conhecer a história de um verdadeiro visionário. Uma história que prova que o impossível é apenas o começo. Louis Vuitton nasceu em 1821, no vilarejo de Anchay, na região rural do leste da França. Filho de um carpinteiro e uma moleira, sua infância foi marcada pela simplicidade, pelo trabalho duro e pela escassez. Quando tinha apenas 10 anos, sua mãe faleceu. 3 anos depois, perdeu o pai. Com 13 anos, ele estava completamente sozinho no mundo. Sem dinheiro, sem família, sem futuro. Mas com algo que ninguém podia tirar: sua determinação. Sem oportunidades no vilarejo, Louis decidiu seguir o sonho de ir para Paris. Mas não havia trens, nem cavalos, nem caronas. Ele foi a pé, 470 quilômetros, dormindo em celeiros, se alimentando com o que conseguia, enfrentando chuvas, tempestades e o frio cortante da estrada. A jornada durou mais de 2 anos. 2 anos de sacrifício, dor e persistência. Quando finalmente chegou à capital francesa, não era apenas um garoto do interior, era um guerreiro. Em Paris, Louis conseguiu emprego na oficina de malas de Monsieur Maréchal, um dos mais respeitados fabricantes de baús da cidade. Foi ali que ele descobriu sua vocação. Louis tinha um talento natural para trabalhar com madeira, tecidos e couro. Mais do que isso, ele tinha uma obsessão pela perfeição. Em pouco tempo, se tornou o melhor aprendiz do ateliê. E então, o destino bateu à sua porta. Ele foi contratado para ser o embalador oficial da Imperatriz Eugénie, esposa de Napoleão III. Com o prestígio conquistado entre os nobres, Louis viu uma oportunidade. Em 1854, abriu sua própria oficina de malas na Rue Neuve des Capucines, em Paris. Seu diferencial? Malas retangulares, resistentes e empilháveis. Um design revolucionário para a época. Enquanto o mundo ainda usava baús arredondados, Vuitton entregava inovação, praticidade e elegância. Seu lema era simples: embalagens seguras para viagens longas. Mas nem tudo foram flores. Durante a Guerra Franco-Prussiana, sua loja foi saqueada e sua oficina destruída. A maioria desistiria. Louis reconstruiu. Comprou um novo espaço em Asnières, às margens do Sena, onde montou uma fábrica moderna, que existe até hoje. Ele entendia que cada obstáculo era apenas mais um passo em direção ao império que sonhava construir. Mas nem tudo foram flores. Durante a Guerra Franco-Prussiana, sua loja foi saqueada e sua oficina destruída. A maioria desistiria. Louis reconstruiu. Comprou um novo espaço em Asnières, às margens do Sena, onde montou uma fábrica moderna, que existe até hoje. Ele entendia que cada obstáculo era apenas mais um passo em direção ao império que sonhava construir. Com o crescimento das viagens de trem e navio, as malas Louis Vuitton se tornaram um item indispensável entre os ricos e famosos da Europa. Cada peça era feita sob medida, com segredo interno, segurança e beleza. Com o tempo, a marca se transformou em símbolo de status e requinte. A assinatura LV se tornava cada vez mais desejada e imitada. Para combater as falsificações, a família Vuitton criou padrões exclusivos, como o famoso xadrez damier e o monograma LV. Louis Vuitton faleceu em 1892, mas seu legado apenas começava. Seu filho, Georges, foi responsável por expandir a marca globalmente e consolidar a identidade visual. Mais tarde, com a fusão ao grupo LVMH, a Louis Vuitton se tornou um verdadeiro império do luxo, ao lado de marcas como Dior, Givenchy e Moet. Mas tudo começou com um garoto órfão, que
que não aceitou o destino que o mundo tentou lhe impor. Hoje, quando você vê uma bolsa Louis Vuitton desfilando pelas ruas de Paris, Nova York ou Tóquio, lembre-se, aquilo não é apenas um produto. É a representação de uma história de superação, coragem e visão. É o legado de um menino que andou 470 quilômetros com nada além de esperança nos pés e fé no coração. E se Louis Vuitton conseguiu transformar sofrimento em um símbolo global, por que você não conseguiria? A marca Louis Vuitton não é apenas um símbolo de luxo e sofisticação. Sua história está repleta de curiosidades impressionantes que poucos conhecem. Desde segredos de fabricação até momentos históricos inesperados, prepare-se para descobrir fatos surpreendentes sobre essa lenda da moda. O design das malas foi revolucionário. Você sabia que antes de Louis Vuitton, todas as malas tinham formato arredondado? Ele percebeu que isso dificultava o empilhamento durante as viagens. Foi então que criou a primeira mala retangular, resistente e empilhável, um conceito inovador para a época e que se tornou padrão mundial. As malas LV são quase à prova d'água. Os materiais utilizados na fabricação das malas Louis Vuitton são tão avançados que elas são praticamente à prova d'água. Isso foi pensado para proteger os pertences de viajantes em longos trajetos, tornando os produtos ideais para qualquer situação climática. O famoso monograma foi criado para evitar falsificações. Se hoje a pirataria é um problema, imagine no século XIX. Para evitar cópias, Georges Vuitton, filho de Louis, criou o icônico monograma LV com padronagens exclusivas. O desenho se tornou um dos mais reconhecíveis do mundo e até hoje simboliza autenticidade e sofisticação. Malas LV já foram usadas em expedições e guerras. Por serem incrivelmente resistentes, as malas Louis Vuitton já acompanharam viajantes em expedições pelo mundo. Desde aventureiros do século XIX até aristocratas europeus, os produtos sempre foram sinônimo de durabilidade e segurança. Inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial, oficiais franceses usavam baús LV para transportar pertences importantes. A exclusividade é um dos segredos da marca. Diferente de outras marcas de luxo, a Louis Vuitton nunca realiza liquidações. Qualquer produto não vendido é destruído, garantindo que cada peça mantenha seu valor exclusivo. Além disso, todas as bolsas são feitas artesanalmente, com materiais de altíssima qualidade, tornando cada item uma verdadeira obra de arte. Louis Vuitton criou malas para a realeza e para grandes nomes da história. A reputação de Louis Vuitton cresceu tanto que ele passou a produzir malas sob medida para reis, rainhas e figuras históricas importantes. Napoleão III, por exemplo, encomendou vários itens personalizados para a imperatriz Eugénie. Até hoje, celebridades e bilionários encomendam peças exclusivas que nunca chegam ao mercado. O baú de segredos e compartimentos ocultos. As malas Louis Vuitton sempre foram muito mais do que simples objetos de viagem. Algumas delas foram projetadas com compartimentos secretos para esconder joias, dinheiro e documentos importantes. Esse detalhe tornou os produtos preferidos da aristocracia europeia, garantindo segurança e discrição. O ateliê secreto e a seleção rigorosa de artesãos. Os produtos da Louis Vuitton são fabricados em ateliês altamente sigilosos e apenas artesãos altamente qualificados podem trabalhar na confecção das peças. Cada aprendiz passa por anos de treinamento para dominar as técnicas centenárias da marca. Esse compromisso com a qualidade é um dos motivos pelos quais a LV é considerada a marca de luxo mais valiosa do mundo. Louis Vuitton não foi apenas um visionário, mas um revolucionário que transformou a moda e a forma como viajamos. Cada detalhe da marca carrega uma história de inovação e exclusividade. E agora que você conhece essas curiosidades, com certeza nunca mais olhará para um produto LV da mesma forma. O comando atual da Louis Vuitton. Hoje, a Louis Vuitton faz parte do grupo LVMH, liderado por Bernard Arnault, um dos homens mais ricos do mundo. Embora não seja um descendente direto de Louis Vuitton, Arnault transformou a marca em um gigante global do luxo.
Sob sua gestão, a Louis Vuitton expandiu para mercados emergentes, apostou em colaborações inovadoras e manteve sua posição como referência no setor. Arnault é um visionário dos negócios e conhecido por sua estratégia agressiva de aquisição de marcas de luxo. Ele comprou a Louis Vuitton na década de 1980, integrando-a ao grupo LVMH e levando a empresa a um novo patamar de exclusividade e rentabilidade. Curiosamente, ele começou sua trajetória empresarial reformulando uma antiga construtora da família, antes de se tornar o magnata do luxo. Seu filho, Antoine Arnault, ocupa um papel de destaque na empresa, ajudando a manter o legado da marca vivo e adaptando a Louis Vuitton à nova era digital. A influência da família Arnault na moda e no luxo é indiscutível, consolidando a marca como um império que segue inabalável, mesmo séculos após sua fundação. Hoje, quando você vê uma bolsa Louis Vuitton desfilando pelas ruas de Paris, Nova York ou Tóquio, lembre-se, aquilo não é apenas um produto, é a representação de uma história de superação, coragem e visão. É o legado de um menino que andou 470 quilômetros com nada além de esperança nos pés e fé no coração. E se Louis Vuitton conseguiu transformar sofrimento em um símbolo global, por que você não conseguiria?